Olá, investidor, tudo bem com vocês? Vamos para algumas notícias que, sem dúvida nenhuma, vão abalar o mercado financeiro. Essas notícias que te ajudam a estar informado, sem enrolação, direto ao ponto, para que você possa tomar a sua decisão da forma consciente que todo investidor deve ter quando pensa no mercado financeiro. E vamos começar, pessoal, falando do petróleo. Claro, a gente vai falar também de outras commodities, mas o petróleo tem dado o que falar. A gente tem acompanhado que, por exemplo, a Petrobras está interessada em investir no Foz do Amazonas. Mas uma pesquisa que certamente foi feita na porta de alguma ONG de direito ambiental disse que a maioria da população brasileira está contra a exploração de petróleo no Foz do Amazonas, algo que pode destravar valor um pouco para a Petrobras, que tem sofrido nos últimos tempos. E essa pesquisa foi feita com mais ou menos 2.000 pessoas e, segundo eles, pesquisa feita pelo Datafolha reflete a ideia da população brasileira, que é a contrária. Mas, pessoal, tudo bem. Vamos ver outras notícias em relação ao preço do petróleo. Alguns órgãos, algumas pesquisas apontam que a demanda do petróleo tende a aumentar nos próximos anos, talvez até 100%. Outras pesquisas vão em sentido contrário, mas o que a gente sabe é que a guerra comercial entre China e Estados Unidos tem sido prejudicial para a China. E, obviamente, empresas que dependem de exportação para a China tendem a sofrer um pouco. A gente sempre lembra muito do minério de ferro, não é, pessoal? O minério de ferro é um item que a gente sabe que a China consome muito. E a China está com o seu mercado ali, o seu crescimento econômico meio estagnado. Foram colocadas medidas pelo governo para que a economia chinesa melhore, mas essas medidas não têm tido tanto efeito. E, na verdade, a China está sofrendo de uma deflação. Ou seja, os preços das coisas nos Estados Unidos estão, na verdade, caindo. Enquanto aqui no Brasil está subindo, eu queria ter esse problema da China, que está caindo. Mas nem tudo são flores. Se está caindo é porque a população está sem dinheiro para comprar as coisas. Os produtos estão sobrando nas prateleiras por falta de dinheiro da população. Isso não é bom, porque se as pessoas não estão consumindo, a economia fica mais fraca. Então, o minério de ferro que deveria para lá não vai. Empresa como a Vale do Rio Doce e outras empresas de mineração do setor minerador tendem a sofrer. Mas a gente tem aquela mania de pensar que é só minério de ferro que a China está importando, mas não é. Sabe quem é a maior importadora de petróleo do mundo? Isso é difícil pra caramba adivinhar. É, é simplesmente a China. E se a economia da China está mais fraca, o produto petróleo é menos importado. E aí que mora o problema, pessoal. Se está importando menos e a China consumindo menos, tende a sobrar mais no mercado e termina tendo um excesso de produção frente ao consumo. Se a China consome menos, há um excesso de oferta no mercado. Isso ajuda a ter oferta. OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, eles estão com aquela tendência de aumentar a oferta de petróleo. Trump está querendo que o petróleo seja aumentado realmente pela OPEP. Ele mesmo disse que os Estados Unidos iam aumentar, porque os Estados Unidos, na verdade, está tendo ali a inflação. E se ele está tendo inflação, se o petróleo estiver mais barato, isso ajuda muito os Estados Unidos a ter menos inflação. Isso é bom para a economia dos Estados Unidos. Então, pessoal, nós que investimos na Prio Energia, na Prio, né? Na Prio 3, na PetroRio, né? Na Brava Energia, na Petro Recôncavo, na Petrobras e outras petroleiras, estamos correndo algum grau de risco. Por que a gente corre grau de risco? Porque há uma tendência de ter uma oferta muito grande
E se a demanda, se o consumo não aumentar em uma proporção igual ou maior, uma um excesso de oferta tende a jogar os preços para baixo. Então o que a gente vê que já está barato, muitas vezes a gente está falando, as empresas de petróleo estão baratas. Gente, pode ficar ainda mais barato. Mas a gente já falou muito de petróleo, vamos para outro assunto, pessoal, porque só estamos começando. Hoje o Bitcoin recuou, teve mais um recuo, está atualmente em 113 mil dólares, um valor bem alto, não é verdade? Sendo que o pessoal anda um pouco receoso com essa escalada de tensões entre Estados Unidos e China. Trump, mais uma vez, ameaçando inclusive cortar relações comerciais com a China. E como há o medo de uma guerra comercial, mais uma guerra comercial, isso tende a fazer que investidores invistam em algo mais seguro. Isso puxa o ouro para cima e parece que o pessoal também está um pouco receoso de ver o Bitcoin como um porto seguro semelhante ao ouro. Como o imposto sobre operações financeiras não passou, o Congresso derrubou a medida provisória do governo. O governo diz que vai cortar mais de 7 bilhões na lei orçamentária do ano que vem, o que deve ser algo positivo se a gente for pensar. Isso demonstra mais um controle orçamentário, um controle financeiro do governo, que não está tendo essa tendência. Mas o governo já tem algumas cartas na manga. Ele tem uma proposta dita pelo nosso líder máximo do país, que ele pretende taxar mais, aumentar os impostos, frase bem comum no governo, das fintechs. Ou seja, PagBank, essas empresas que misturam tecnologia e finanças, Rico, XP, essas financeiras que normalmente você entra lá pelo seu aplicativo, que não lida diretamente com o gerente, diferente dos bancões, que tendem a ter tarifa zero. Ele quer taxar, mais taxa, mais tributos. Obviamente que talvez os serviços que são 0,800 para a gente fiquem mais caro, talvez investir na bolsa de valores fique bem mais caro. Mas o lado positivo é que o governo vai arrecadar bem mais, até porque você vai pagar um pouco mais de impostos. Mas fora isso, pessoal, é só alegria. Então, olha que positivo. O governo demonstra uma política fiscal de controle de gastos. Então, essa notícia em si é uma boa notícia. Notícia bombástica é que o Brasil vai ter oportunidade de armazenar vento. É isso mesmo que eu estou falando, pessoal. O ministro de Minas e Energia do Lula disse que ainda será lançado este ano o leilão de bateria. E ele afirmou claramente que a gente vai literalmente armazenar vento. O vento vai ser armazenado através das baterias. Bem, pessoal, claro que a gente tem que procurar novas fontes de energia. Ele falou que uma das fontes de energia vai ser o vento. Tomara que seja o vento, porque o sol, que é uma fonte de energia, foi sobretaxado, foi novamente taxado. Sobretaxado não, supertaxado. Ele foi taxado, ou seja, ficou mais caro você ter a sua fonte de energia através de um painel solar. Que os painéis solares também, esse sistema de energia está mais caro. Mas agora vamos ver o vento, se o vento também vai ser taxado. Agora, o ponto positivo é que as empresas hidrelétricas não vão ter suas receitas reduzidas. Por quê? Esse ano não se pretende um horário de verão. Dizem que por haver muitas chuvas, ter tido bastante chuva, não será necessário implementar o horário de verão. Pessoal, não está fácil para ninguém. Depois de emitir muitas ações, valores absurdos de ações e fazer
diluição dos acionistas e puxar a cotação da ação para o chão, a Gol 54 está querendo sair da bolsa de valores. Obviamente, fica muito confortável para ela comprar as ações que estão a um valor muito abaixo do que estavam há pouco tempo, já que ela tem um free flow extremamente baixo, com a grande diluição dos acionistas que ela fez, de apenas 0,78 de free flow, e isso fica fácil para a empresa fechar o capital. É, investir no mercado financeiro do Brasil não é fácil. As empresas têm essa oportunidade, principalmente considerando que algumas ações podem tomar um tombo muito relevante e fica muito confortável para a empresa emissora das ações recomprar dos acionistas a um preço bem mais em conta e assim fechar o capital. E o acionista fica a ver navios. Bem, pessoal, essas foram as principais notícias que eu trouxe que podem, sem dúvida, afetar o mercado financeiro na data de amanhã e hoje também. Então é importante que você esteja ciente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, já deixe o seu like, siga o canal para não perder os novos jornais do investidor. E se você não gostou, deixe o seu dislike também. O importante é você deixar a sua opinião, meu amigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.